Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Murilo. Para quem não me conhece, estou dando uma série de videoaulas sobre o R e hoje nós vamos continuar falando sobre data frames, mais especificamente sobre como criar data frames dentro do R. Se vocês estão gostando, não esqueçam de compartilhar e divulgar esses vídeos entre os amigos, ok? Então bora pro vídeo. Na aula de hoje vocês vão aprender o que é um data frame, ok? Então, antes de saber exatamente o que é, vamos criar um data frame para ficar fácil para vocês visualizarem. Então, vou criar aqui um objeto chamado Totô. Beleza. Eu vou estruturar isso aqui melhorzinho para vocês, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, eu criei aqui, eu ainda não criei porque eu não executei, mas eu vou executar. Pronto, está feito. Então, eu tenho agora um objeto chamado DataFrame. E esse objeto ele é composto de 4 subitens. Esses itens são A, B, C e D. Ok? Em cada um desses subitens eu tenho informações diferentes. Aqui eu tenho números que vão de 1 até 5. Aqui eu tenho um conjunto de valores com inclusive casas decimais. Aqui eu especifiquei valores, eu especifiquei T e F, a gente vai já falar o que é isso. E aqui vocês têm alguns caracteres, então eu estou agrupando um monte de informações diferentes, sejam números inteiros, números decimais, true or false e caracteres em um mesmo objeto. E esse objeto é o meu objeto Totô. Dei uma olhada no que tem dentro dele. Pronto. Um data frame nada mais é do que uma tabela. Uma tabela como a maioria daquelas que vocês têm no computador ou no Excel. Vocês manipulam o tempo inteiro. Um data frame ele é um conjunto de valores, um conjunto de informações, sejam elas do mesmo tipo ou de tipos completamente diferentes. Então, dentro do meu data frame, eu tenho eu tenho 4 colunas dentro do meu data frame. Cada uma delas recebe um nome, conforme os nomes que eu coloquei aqui na hora que eu criei esse data frame. Então, a primeira coluna, ela diz, o nome dela é A, né, a coluna A, e ela tem valores de 1 até 5. A segunda coluna, a coluna B, ela tem valores decimais ou valores, qualquer valor dentro dessa coluna. A coluna C, ela contém valores true or false. Por definição, o R reconhece o T maiúsculo e o F maiúsculo como sendo true, no caso do T, ou false, no caso do F maiúsculo. True or false é uma forma que vocês... É como se fosse um operador lógico. Vocês ainda não viram isso, mas é uma forma de trabalhar com operações lógicas dentro do R. A gente vai falar isso nas próximas aulas, mas por enquanto, saibam que é true e false. E também tem caracteres, no caso, as letras A, B, C até a letra E, ok? Então, o meu objeto Totô ele é um objeto de com muitas informações diferentes, beleza? Se eu quiser acessar ou saber o que é esse objeto, vocês têm uma planilha em mãos, vocês querem saber que tipo de planilha é essa, basta fazerem istotô. Ele vai te dizer, isso é um data frame, é uma lista, um old class, é um vetor, mas o mais importante é esse primeiro aqui, é um data frame. Vocês vão aprender as outras coisas mais para frente. Data frame quer dizer que é um objeto composto de informações completamente distintas e organizadas na forma de uma tabela, certo? Se vocês quiserem saber qual é o tamanho dessa tabela, basta fazer dim totô para acessar as dimensões dessa tabela. Então ela tem 5 linhas, 1, 2, 3, 4, 5 linhas e 4 colunas, 1, 2, 3, 4 colunas, ok? Se vocês quiserem acessar essa tabela, o acesso de data frames ele é idêntico ao acesso de matrizes e de arrays. Basta vocês especificarem colchete e vírgula. Tudo que vier antes da vírgula faz referência às linhas. Vou anotar aqui. Tudo que vier depois da vírgula faz referência às colunas, ok? Mas não quero que vocês anotem aqui. Eu vou botar aqui do ladinho para facilitar. Pronto. Se vocês quiserem acessar, por exemplo, a segunda linha dessa minha tabela Totô, desse data frame Totô, basta colocar o 2. Então ele vai te dar o resultado. Eu tenho na segunda linha eu tenho o objeto 2, 5.1, false e B. Se eu quisesse a linha 4, só colocar linha 4. Agora se eu quisesse a coluna Totô, a terceira coluna, o que ele ia me retornar?
true, false, um vetor com um monte de informação true or false, que é exatamente o que tem na terceira coluna, certo? Se eu quisesse especificar uma célula, por exemplo, a célula da quarta linha e da terceira coluna, só botar 4, 3, ele vai me retornar. Então eu pedi quarta linha, que é essa aqui, terceira coluna, 1, 2, 3, é o true, e é o que ele vai me retornar, true, certo? Beleza. Bom, existem outras formas de acessar esses valores, não só pela posição deles, linha 1, coluna 2 e assim por diante. Eu posso acessar esses valores, por exemplo, por meio do nome deles. Se eu colocar Totô e Cifrão, se vocês estiverem no RStudio, automaticamente o RStudio vai te dar a opção de acionar qualquer uma dos nomes das colunas desse objeto Totô. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, A. Se eu estou fazendo Totô, Cifrão, A, significa que eu quero acessar a coluna A do objeto Totô. E se eu rodar isso aqui, ele vai me retornar exatamente os valores que estão dentro da coluna A. Eu poderia acessar a coluna C, por exemplo. Aí ele vai me retornar os valores true or false, certo? Então eu posso acessar pela posição, pouco importa se eu fizer Totô 1 ou Totô A, porque a coluna A é a primeira coluna. Então qualquer uma dessas duas formas aqui vai acessar esse mesmo objeto. É óbvio que se a tabela estiver fora de ordem, se a coluna A for a terceira coluna, esse código aqui ele não vai te retornar o valor da coluna A. Ele vai pegar o valor da primeira coluna, certo? Aquele que estiver na primeira coluna pode ser a D, pode ser a C, pode ser a E, tanto faz, ela vai estar na primeira posição e ela vai acessar. Agora, se eu fizer assim, eu estou especificando que eu quero chamar a coluna A da tabela Totô, independente da posição que a coluna estiver dentro dessa tabela. Eu sempre vou acessar a coluna A, ok? Beleza. Eu também posso acessar, por exemplo, dessa forma, com colchetes, colocando vírgula, que você já sabe, especificando a posição, mas eu posso colocar o nome da coluna entre parênteses, entre aspas, na verdade. Por exemplo, C. Então, eu estou especificando, dentro do objeto Totô, eu quero a coluna C. Olha, observem que eu estou depois da vírgula. Então, eu quero a coluna chamada C. Ele vai me retornar. Tanto faz se eu chamar dessa forma ou dessa forma. Se só tiver uma coluna C minúscula dentro do meu objeto Totô, é a mesma tabela, mesmo vetor que ele vai retornar. Importante, cada vez que eu chamo uma coluna, ele me retorna um vetor, ele me retorna a coluna inteira no formato de um vetor, certo? Ok. Agora, quando eu criei esse objeto, eu criei uma série de nomes para essa tabela. Se eu quisesse acessar ou saber quais são os nomes dessa tabela, eu poderia fazer call names, qual é o nome, quais são os nomes do meu objeto Totô, e o R vai retornar A, B, C, D. Notem que ele está retornando entre aspas. Vocês já sabem que tipo de objeto é esse? Vamos testar. Is KK. Peguei o nome das colunas, chamei o nome das colunas de KK, agora o KK é um objeto por si só, e estou perguntando que tipo de objeto é esse? Caractere, exatamente. Então, os nomes das colunas Totô, ele me retorna, se vocês fizerem call names Totô, ele vai me retornar um vetor contendo caracteres, contendo os nomes das colunas, certo? Beleza, vamos supor que eu escrevi errado. Na verdade, o nome das 4 colunas não era A, B, C e D. Eu devia ter chamado esses nomes de outras coisas. Vamos modificar o nome dessas colunas? Vamos. Só fazer call names Totô. Vocês já sabem que o nome das colunas são esses, A, B, C e D. Mas eu quero modificar esses objetos. Vamos chamar essas colunas de outras coisas. Por exemplo, zeta, chula, bica e facinho. Eu estou pegando os nomes do Totô e estou atribuindo aos nomes de Totô outros nomes.
Zeta, Chula, Bica e Facinho. Se eu fizer isso, dessa vez Totô, vai ter outros nomes. Se eu quiser acessar Totô cifrando A, eu não tenho mais uma coluna chamada A nesse objeto. Eu acabei de modificar o objeto Totô e mudei o nome dele. Se eu quiser acessar outra coluna, eu tenho que colocar o nome específico da coluna que me interessa acessar. Ok? Perfeito. Eu também posso modificar os nomes das linhas. Dê uma olhada aqui, as linhas, elas têm nome. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O padrão do R, o default do R, é sempre atribuir às linhas um nome referente ao número de linhas. Então, Totô é uma tabela com 5 linhas. Logo, o R vai criar o nome das linhas como sendo valores de 1 até 5. Se eu pedir para o R qual é o nome das linhas, row names, do Totô, ele vai me dizer 1, 2, 3, 4, 5. Notem que está entre aspas. Por quê? Porque 1, 2, 3, 4, 5 não são números, mas sim são nomes, são caracteres. Isso é um conjunto de caracteres. Ok? Eu poderia ter mudado o nome de Totô. Então, vamos mudar o nome de Totô. Row names, Totô. Eu não quero esses nomes. Esses nomes são muito ruins. Vamos mudar esses nomes. Eu quero botar, por exemplo, X9. Notem que eu chamei nomes os mais variados possíveis, mas como eu coloquei tudo entre aspas, eu estou especificando para o computador que X9, P33, 22, 4.1 e cachorro são, na verdade, caracteres. Embora tenha números, isso são caracteres, são tratados como caracteres dentro do R. E o Totô dessa vez vai ter outros nomes de linha. Certo? Se eu quiser acessar a linha pelo nome, X9, basta eu colocar o nome da linha entre aspas na posição das linhas e ele vai me retornar exatamente a linha com esse nome. Se eu quisesse acessar a outra linha, por exemplo, eu quero acessar a linha cachorro. Tá aí. É só eu acessar pela linha. Ah, não é a linha que eu quero acessar a coluna Facinho. Boto o cifrão e Facinho e tá aí a informação. Ok? Uma coisa muito importante, sempre que vocês estiverem especificando tanto o nome das linhas quanto o nome das colunas, o R não trabalha com nomes repetidos na mesma linha ou na mesma coluna. Se eu pedir, por exemplo, para colocar, eu vou modificar de novo os nomes da minha tabela Totô, só que dessa vez eu vou botar propositalmente 2 nomes idênticos na mesma linha. Olha, o R deu uma mensagem de erro gigantesca. E o que ele fez? Nada. Ele não mudou. Ele só parou e falou, não vou mudar. Existe um problema. Você tem 2 linhas com exatamente o mesmo nome e isso não pode acontecer. Como isso não pode acontecer, eu não vou mudar. E ele não muda o nome das 2 linhas. Você só vai poder modificar o nome das linhas se elas forem exatamente diferentes. A menos que elas sejam diferentes, você não pode colocar 2 nomes iguais dentro da mesma linha ou da mesma coluna. Vamos tentar mudar aqui as colunas. Com names de Totô. Dessa vez vou copiar aqui para facilitar. Então aqui vou colocar Zeta também, o nome das colunas. Ele fez. Vamos ver o que ele fez. Ele chamou 2 colunas de mesmo nome. Notem que o padrão não é o mesmo entre as linhas e as colunas. Eu achei que ele fosse gritar e ele não gritou. Ele não deu um aviso, ele simplesmente mudou. Botei o mesmo nome em 2 colunas completamente diferentes. Isso pode dar um problema gigantesco na hora de vocês trabalharem com esses objetos. Zeta. Qual coluna que ele está retornando? Como é que você vai acessar a segunda coluna? Tem a menor ideia. Você nunca viu isso, você não vai conseguir trabalhar, acessar a primeira e a segunda colunas, porque elas têm os nomes exatamente idênticos. Então,
Jamais façam isso. Se vocês forem dar nomes ou nomes às colunas, sempre trabalhem com nomes completamente diferentes. A menos que você... Ah lá, mudou. Mudei de novo o nome e o R aceitou. Então, o nome das colunas, ele deixa você colocar colunas com o mesmo nome. Isso eu não esperava. Mas jamais façam isso. No nome das linhas, é praticamente impossível você fazer isso. Por mais que você queira implementar linhas com o mesmo nome, o R não vai deixar você fazer isso, certo? Então ele é muito mais restritivo na parte das linhas do que no nome das colunas. Mas fica para vocês a mensagem de nunca coloquem nome de linhas ou nome de colunas idênticos, porque vocês podem ter trabalho, ok? Mais para frente a gente vai falar sobre como trabalhar um pouco mais com esses data frames. Até o próximo vídeo.